Olá, bom dia! Essa é a nossa última aula de planejamento, onde a gente vai buscar entender quais são as principais questões que hoje nós nos preocupamos para pensar a cidade e buscar respostas através do planejamento urbano. O desafio do planejamento na sociedade atual. Segundo o Duarte, ele já nos afirma, podemos já antever que são muitos e crescentes os desafios para o planejamento no contexto contemporâneo. De fato é. Na sociedade brasileira, no Brasil de forma geral, o planejamento ele surgiu lá, quer dizer, um planejamento de forma geral, não era nem planejamento urbano, surge na era Vargas, quando a burguesia efetivamente assume os postos de comando e de poder na política e na sociedade de forma geral, né? Passa a ser a principal fornecedora econômica para o contexto urbano e a gente sai de uma sociedade rural, agrária rural, para uma sociedade urbana efetivamente. Começa, né, a partir dali, mas do ponto de vista do poder econômico e político já se consolida ali com Vargas. E a sociedade burguesa está pautada no planejamento da sociedade, da economia, da cultura e de todos os níveis. O planejamento urbano, efetivamente, começa a ser uma preocupação somente na década de 60 e especialmente na década de 70 com o segundo PND, isso a gente já viu, lá na primeira aula do semestre. O que nos interessa aqui, então, entender é que o planejamento já é algo que vem surgindo, não é sempre uma tentativa de responder a uma demanda, um problema que a sociedade tem identificado. Os problemas, eles não se dão automaticamente. Eles acontecem, a gente sente os efeitos desse problema, mas há muitas pesquisas que apontam que a gente só tem consciência desses problemas depois que eles se tornam, de certa forma, graves. E ele passa a integrar as políticas públicas somente depois que ele realmente trouxe consequências para uma massa populacional grande. Vamos pegar, por exemplo, a mobilidade. Mobilidade tem sido uma questão e uma preocupação ao longo do tempo. Não é assim algo que simplesmente surgiu do nada. Né? As cidades foram crescendo e essa aglomeração vem trazendo problemas de mobilidade. Ok? Mas a consciência de que era um problema que a gente precisa atender só começa no final da década de 60. A gente passa de uma sociedade rural para urbana no final da década de 50, ou seja, 10 anos depois que a gente começa a efetivamente se preocupar. São Paulo já era uma metrópole, já era enorme naquele momento. Rio de Janeiro já era a maior cidade do país naquele momento. E ainda assim a gente não tinha consciência exata de que esse problema era um problema grave. A partir de então a gente começa a institucionalizar esse problema, ou seja, a criar instituições, políticas e planos e planejamento urbano ou planejamento de mobilidade ou planejamento de forma geral para resolver esse problema. Bom, acho que você, como um ser do presente, sabe que nem sempre essas respostas, na ordem de planejamento, desde Vargas, em 30, até a atualidade, não tem trazido efetivamente uma resposta concreta que vai resolver o problema. Né? Não resolvemos o problema. Senão a mobilidade não seria uma preocupação até hoje. Senão a questão ambiental não seria uma preocupação até hoje. Isso significa que esses problemas vão se acumulando ao longo do tempo. E no contexto contemporâneo, nós temos uma série de desafios, o qual é delegado ao planejamento como uma tentativa de resolver, que vai desde esses problemas historicamente consolidados, então do meio ambiente, que se tornou claro nos anos 80, da mobilidade, que se tornou claro no final dos anos 60, e tantos outros problemas que foram surgindo desde então, que a gente tomou consciência deles, se acumularam até hoje porque a gente não conseguiu resolver, e hoje a gente tem mais outros desafios. A aula de hoje vai ser dedicada aos desafios que surgiram mais contemporaneamente, mas que surgiram muitas vezes em consequência dos problemas que historicamente foram consolidados, lá na década de 60 e até a década de 80. Os problemas que eu vou apontar agora são aqueles que surgiram a partir de um modo de produção de cidade que estão muito claros a partir dos anos 90 e que vêm se estendendo até a atualidade. Os desafios que eu quero trazer para vocês, então, esses problemas e as questões que a gente mais lida na contemporaneidade, que a gente ainda não tem uma resposta efetiva para eles, são esses três, segundo Duarte. Autossegregação, que ele chama de a outra face da periferização, esvaziamento das áreas centrais e a cidade e o mercado.
que envolve um convívio necessário. Vamos começar com o primeiro, da autossegregação. Bom, a periferização, ela já se tornou claro que é um problema há algum tempo. O que é essa periferização? É a construção de formas de habitação, por vezes irregulares, por faixas de renda baixa, em áreas afastadas das regiões centrais. Via de regra, eles não têm acesso à terra legal, ou seja, não são registrados, não são escriturados, e também estão muitas vezes estão ali longe das áreas mais ricas e da população mais rica que mora nessas áreas mais ricas, e que é onde tem efetiva manutenção. E a gente tem, então, o que muitos autores chamam de franjas urbanas. Acho que vale a pena anotar esse termo, porque ele é muito comum, serve como palavra-chave para a gente pesquisar. Essas franjas urbanas, que são as áreas mais periféricas, por vezes até mesmo separadas do tecido urbano já consolidado, são aqueles parcelamentos isolados, por exemplo, ou até mesmo em outros municípios, longe realmente do município central, do polo econômico central de uma dada região, e que tem uma estrutura paupérrima, de extrema precariedade. Né? Então é disso que nós estamos falando. É da favela que nós estamos falando? Não necessariamente. Pode ser uma ocupação, e aí é isso que eu vou falar agora há pouco, uma outra face da periferização, de uma ocupação de uma população que não é tão paupérrima como por vezes a gente trata, mas também é dessa população mais pobre. Né? Essas relações de centro e periferia, de franjas urbanas precárias e de regiões centrais com ampla manutenção, não só pelo Estado, mas como pelos agentes privados, já é algo que a gente tem debatido há algum tempo. Não é? Eles foram criados efetivamente como uma tentativa de solução urbanística, ou pelo menos potencializados como uma tentativa de solução urbanística lá do período sanitarista, que nós já vimos também naquela primeira aula. Aqui, então, a gente está falando realmente de áreas mais pobres, áreas mais ricas. E, consequentemente, de moradores, pessoas que têm menor poder aquisitivo e pessoas que têm maior poder aquisitivo. Os mais pobres, então, via de regra, são aqueles que ocupam áreas periféricas sem infraestrutura, são segregados do usufruto na cidade, isso é, sofrem com segregação urbana e socioespacial. Já sabemos que a segregação socioespacial é a principal geradora de inúmeros problemas em nossa cidade, inclusive a insegurança pública, inclusive os movimentos pendulares, deslocamentos excessivos, ônus excessivo com aluguel. Essa segregação socioespacial, ela é potencialmente um dos grandes problemas que nós temos lidado hoje, não é? E daqui a pouco eu entro nessa relação, segregação socioespacial e autossegregação. Mas isso já é conhecido, isso já é um problema historicamente consolidado, como eu disse. Os pobres morarem na periferia já é algo que acontece desde o início do século passado, antes mesmo do planejamento com Vargas. Então, e muito mais, né? Quando as cidades começam a crescer, já começam as periferias. Então não é um problema contemporâneo, é um problema que existe na contemporaneidade que nós tentamos resolver, isso é fato. Mas não é um problema que está somente na contemporaneidade, que surgiu na contemporaneidade. Na contemporaneidade, nós temos uma outra face desse problema, que é aparentemente contraditório. Porque o que acontece? A população mais pobre mora nas regiões mais periféricas porque elas não têm acesso à terra. Não é? Porque a terra nas regiões centrais, onde tem mais serviços, onde tem a manutenção, onde tem infraestrutura, é caro. Ao não ter poder aquisitivo para adquirir terra nessas regiões centrais, elas compram nas regiões periféricas, onde é mais barato, onde não tem emprego, onde não tem infraestrutura. Isso a gente já sabe. Isso é um problema historicamente consolidado. Agora, na atualidade, e o Distrito Federal, onde nós estamos, se torna claro isso, até mesmo os mais ricos estão indo para as áreas mais periféricas. O que explica a população que tem poder aquisitivo alto, que tem possibilidade de comprar terra em áreas urbanamente melhores do que essas áreas periféricas, que tem possibilidade de fazer a manutenção dessas áreas, irem morar nas áreas periféricas? Como que isso se explicaria? Não é?
E é algo muito recente, tá? É realmente a partir dos anos 90 que isso, no Brasil, especificamente, começa a se tornar claro. Na América Latina, um pouco antes, inclusive. Bom, que aí a gente começa a estudar a partir da própria condição urbana. O que efetivamente é essa condição urbana dessa população mais rica nas áreas periféricas? Esses mais ricos agrupam-se em condomínios fechados, isso é importante, ou mesmo que não estejam fechados, eles são virtualmente isolados. O que significa isso? Ele é tão afastado do tecido urbano, tão segregado, que nem transporte público passa lá. Que mesmo não tendo os muros, é como se efetivamente existisse um muro, não é? Porque é quilômetros de distância do tecido urbano. Ninguém vai chegar lá a não ser que seja um morador efetivo. Normalmente distantes dos centros urbanos, em enclaves autossegregados, que são objetos de desejo imobiliário. Então, o que era antes uma condição da população mais pobre, não é? Que não tinha alternativa, que ia morar nas regiões mais periféricas, nessas franjas urbanas, agora é uma opção para a população mais rica. Por isso que a gente chama de autossegregação. O processo não é o mesmo. Não é a mesma condição do mais pobre agora do mais rico. Porque o rico tem opção e ele optou por estar nessa área periférica. O mais pobre não tem opção. Então é um enclave autossegregado, com todos os prejuízos que isso pode causar, né? Longas distâncias, movimentos pendulares, tudo, e ele opta por isso, né? E ainda assim é um desejo imobiliário. O que explica parte da população desejar morar num condomínio fechado? Né? Que explicação é? Como que a gente conseguiria explicar esse processo da contemporaneidade, né? Tinha um trabalho, inclusive, que eu participei da banca final, que analisa esse desejo da população, né? Muitas vezes não se há nem consciência desse desejo. Tem várias... foi uma pesquisa de entrevista, né, que foi feito. E aí tem várias perguntas. Por exemplo, relacionado à segurança, geralmente é o que mais fala, só que isso não explica tudo. Não explica a segurança efetiva, mesmo porque o enclave autossegregado não é seguro, né? Pelo contrário, pode ser ainda mais prejudicial porque distancia dos serviços de segurança pública, você fica mais distante. Como é que você mais distante do serviço de segurança pública, efetivamente você vai ter mais segurança, né? Como é que você se isolando e não tendo controle efetivo daquele muro? Porque um muro não é segurança, né? Sabemos muito bem disso. Qualquer um pula um muro ou destrói um muro com uma marreta. Então, não é o muro que está protegendo a pessoa. E tem outras questões que foram perguntadas nessa entrevista. Por exemplo, se ela considera que a distância no comércio mais próximo é algo muito... excessivo, né? Então, às vezes a pessoa morava a 5 km de distância do comércio mais próximo e ela achava perto. Então, começa a se relativizar essas relações de distância e tempo, né? Demorar meia hora para ir comprar pão, para ela é algo perto. Porque muitas vezes, para a sociedade atual, né, na contemporânea, 30 anos depois do início do processo, para alguns isso já é o normal, ela já nasceu num condomínio fechado. Para ela é normal ir andar 5 km para comprar pão na padaria. Não é? Então ela não enxerga isso como uma longa distância, o que se torna extremamente contraditório, né? E aí você vai perguntando, não é, mas comércio mais próximo é 5 km. Não acho distante. Né? Mas o ponto principal dessa entrevista e o que revelou, de fato, um processo é esse objeto de desejo imobiliário. Não é por causa de segurança que ela vai para lá, na maioria das vezes. Não é porque ela acha interessante, porque tem melhor controle dos serviços, porque não tem melhor controle dos serviços. Enfim, muitas vezes são mecanismos de desejos criados pela propaganda do mercado imobiliário. Então, aquele outdoor que mostra a família feliz num condomínio fechado explica muito mais esse processo. Né? A criação do desejo. Desejos são criados. A gente não precisava do iPhone até o iPhone surgir. Quando ele foi criado, criou-se não só um produto, mas criou-se também toda uma máquina de produção de desejo de o tê-lo. De diversas formas. Um produto exclusivo, não é?
E aí, quando você vai ver a propaganda desses condomínios, por exemplo, tá lá escrito: venha morar num lugar exclusivo, feito para você, não é? Quem não quer algo que é exclusivo, que é feito só para mim, não é? Que foi pensado para mim, não é? O mais engraçado é que é pensado genericamente para qualquer um que queira comprar, né? Mas a propaganda divulga como sendo algo para mim. E aí você fala, mas quem é o ingênuo que vai gastar 100, 150, 200, 300, às vezes 500 mil reais num produto, né, que é um produto, isso, essa terra nesse condomínio, sendo que só por causa do desejo, é inconsciente. A gente não percebe isso, né? Quantas coisas a gente não deseja e não percebe que o desejo foi criado, que a gente efetivamente não precisa, não é? Isso é a principal máquina do capitalismo na atualidade. E aí entra mais uma faceta desse processo. O mercado imobiliário, quando ele se insere de fato no mecanismo de capitalismo, ele entra em todas as lojas do capitalismo, inclusive a criação do desejo. Né? Pois bem. Aí, ok, então peguei 3 facetas do processo para tentar explicar, não é? Segurança, que é uma, acesso a serviços e uso do solo específicos e a criação do desejo. Tem mais, tá? Eu não vou falando que não existe outras explicações. Nunca é uma explicação só, isso é fato. Isso é a única coisa que eu posso ter certeza. Agora, todos os demais são interpretações a partir de dados que eu apresentei agora e tem muito mais processo e cada vez mais a gente vai entendendo. São processos contemporâneos, a gente está convivendo com eles enquanto está analisando. Não tem como a gente chegar a uma conclusão definitiva, tá bom? Então são parcialmente consolidados, ok. Mas a gente sabe quais são as consequências disso, isso sim. Então, uma das consequências é que esses moradores desses condomínios autossegregados, ou seja, dos mais ricos, eles usufruem dos benefícios de um polo urbano. Por quê? Porque eles andam 5 km, mas eles vão, porque eles precisam consumir. Então eles vão até os polos urbanos para emprego, oportunidades de negócio, onde eles têm a empresa deles, por exemplo, equipamentos privados de segurança e educação, centros de comércio e serviço, mas eles fazem isso de maneira seletiva. O que é essa maneira seletiva, como o Duarte chama? Eles não se envolvem efetivamente na vida da cidade. São várias consequências aqui. Uma consequência é o que o Duarte realmente aponta de forma direta. Eles negam a cidade. O condomínio fechado, ele é a negação do urbano. Ele é um lugar, é o não urbano, ele é a não cidade, o condomínio fechado. Porque o urbano pressupõe a existência e o convívio da multiplicidade e da diversidade que compõem os estratos sociais. Esse contato e esse convívio conflituoso. Isso é urbano, a gente viu lá na primeira aula, né? Essa definição de urbano. Ok. Quando eu me isolo e eu convivo seletivamente com os problemas da cidade, eu nego urbano, eu vivo no não urbano. Independente se lá parece uma cidade, mas aquilo não é efetivamente urbana. Então essa é uma primeira questão. Então é como se a gente deixasse de efetivamente ter cidades, ter urbano. A gente cada vez menos tem urbano. Isso se reflete em vários pontos, não é? Porque até mesmo quando eu vou a esse polo, eu vou para um shopping, que é mais uma vez a negação do urbano. Você percebeu que shopping não tem janela? Para você olhar o contexto urbano? Não é? Ele se fecha, ele se internaliza. Não é? Então a gente vive dentro de espaços. A gente não vive a céu aberto mais, efetivamente. Não é? A gente não vive na cidade. A gente vive dentro do carro, de estacionamento à garagem. A gente que eu tô falando é esse que está morando no condomínio fechado, claro, né? Mas também temos um outro problema de ordem gerencial da cidade que é problemática. Quando eu vivo seletivamente nesse condomínio fechado, ou acesso seletivamente, melhor dizendo, acesso seletivamente a essa cidade, por vezes eu não contribuo para a formação daquela cidade. Eu não demando a manutenção da cidade. Eu não solicito, demando efetivamente ao poder público de cuidar daquele espaço, porque não me interessa, não é meu, eu não me vinculo afetivamente àquele polo, né? Aquele, como o Eduardo chama, polo urbano. Ele não faz parte do meu dia a dia, não faz parte da minha habitação. Minha habitação efetiva é o condomínio fechado. Lembre-se que a habitação aqui não é entendido somente como uma residência, mas tudo que
te abriga, não é? Do seu modo de vida. Então, você habita o trabalho, você habita o espaço público, você habita a sua casa. Okay? Então, isso é habitação, na definição que eu estou trazendo aqui. Então, mas eu efetivamente não habito aquele espaço, porque eu não tenho vínculos com aquele espaço. Eu só vou lá para alguma questão seletiva e volto para casa. Né? Quando eu faço isso, não demando a manutenção daquele espaço pelo poder público, então ele vai se deteriorando com o passar do tempo. Porque cada vez menos pessoas estão interessadas em efetivamente manter aquele espaço e estar naquele espaço. Essa é a primeira questão. Segunda questão, impostos. Para manter uma cidade, eu tenho que ter impostos. O poder público não tem arrecadação, senão pelos impostos e taxas e contribuições, né, que são 3 tipos de arrecadação. Então, ao não ter essa arrecadação, o poder público fica esvaziado. E como assim não tem impostos? Porque eu continuo pagando impostos, né? Por exemplo, o IPTU. O IPTU é o principal imposto que mantém as nossas cidades, a manutenção das nossas cidades. Já repararam que o IPTU no condomínio fechado é menor? Por quê? Ele tem o menor valor de mercado e o valor do IPTU está vinculado ao valor de mercado da terra. Existem políticas para a diminuição dos impostos de condomínio fechado, porque se pressupõe que o condomínio fechado não demanda a manutenção do poder público. Quem mantém é o condômino com a sua taxa de condomínio. Doce ilusão, porque ele continua utilizando seletivamente o polo urbano, continua utilizando a cidade. Ele não vai deixar de utilizar a cidade. Não é? Então, não é porque ele não está usando, ele está ali usando somente uma rua, porque a maior parte desses condomínios se resume a uma rua, não é? Uma ruazinha que está na frente da sua casa. Não tem muita coisa para se manter ali também. Mas mesmo, e toda a infraestrutura que está no entorno para suportar aquilo, e a rede de energia que chega até a porta do condomínio, e o esgotamento sanitário, e a distribuição de água que chega até lá, isso não conta como serviços públicos que precisam de manutenção? E o uso desse deslocamento das rodovias até chegar aos polos, e o uso efetivamente do polo, isso também não conta, né? Mas ainda assim há um entendimento, senso comum, pior de tudo é que está dentro dos nossos legisladores, cabe a nós alertar a sociedade para isso, inclusive, de que não, que está lá no condomínio que não está usando o urbano, ele paga pelo seu próprio urbano. Não é? Então não é assim que funciona. Então há uma diminuição da arrecadação e cada vez menos o poder público tem capacidade de investir nesses lugares. Né? Bom, aí então já apontei aqui o porquê da segregação, né? Já falei da segurança, que é uma ilusão, espero ter chegado a algum entendimento, não sei se concordaram ou não, mas tem alguns indicadores, né? Como eu disse, não é o muro que vai efetivamente proteger a pessoa, não é isso. E não é se isolando, né? Pelo contrário. Se a gente for na linha da Jane Jacobs, dos olhos da cidade, do Oscar Newman, do controle social, então o que nós temos efetivamente é o oposto disso, né? Porque você não leva pessoas para promover o controle social. E, mais uma vez, aí o problema se agrava mais. Por quê? Quando eu estou no enclave fechado, quando eu gero todos esses problemas, eu provoco e amplio a segregação socioespacial. Lembra quando a gente estava falando de segregação socioespacial algum tempo atrás? Que eu fui caminhando para o raciocínio para afirmar que a segregação socioespacial, ao eu não dar acesso à população, a população com falta de acesso, por vezes, não tem alternativa senão a própria criminalidade? Olha, qual que era a lógica daquele momento? Depois revisitem a nossa gravação para esse, que eu vou só resumir aqui. Imagina, tente se relacionar empaticamente com esse indivíduo, esse personagem genérico que eu vou apontar aqui. Ele nasceu em uma família empobrecida. Ele nasceu numa região periférica com falta de infraestrutura. Onde não tem transporte público eficiente, onde não tem água, onde não tem esgotamento sanitário, o que faz com que ele fique doente. Tem que ir para o posto de saúde. Esse posto de saúde está longe, está na região central. Ele tem que ir dar um jeito. Isso faz com que ele cada vez menos tenha recurso, porque ele está agora cada vez mais investindo na manutenção da sua própria vida, né, que é muito dificultada. Solicitar que uma pessoa dessa tenha instrução formal é quase que uma visão perversa, não é?
Uma pessoa com tantas dificuldades ter ainda disponibilidade para a educação formal, sendo que ela não tem nem comida em casa, que ela ainda tem que lutar por isso, sendo que ela ainda nem tem, por vezes ela fica doente quase todo momento, porque ela não tem acesso a serviços de saúde de qualidade, é realmente uma visão perversa achar que ela, por autonomia, vai lá ter uma educação formal. Né? Mesmo porque o sistema de saúde não é tão bom assim, mesmo se ela tivesse possibilidade de ter acesso. Então ela foi segregada a vida inteira. Chega um momento em que essa segregação se reflete na empregabilidade dela. Então ela não teve educação formal, fatalmente ela já vai ter empregos menores, renda menor. Né? Mesmo ela conseguindo se empregar em uma situação de capitalismo que tem sempre índices de desemprego alto, mesmo ela conseguindo se empregar, ela ainda vai ter, continuar doente, né? Vai faltar, o empregador vai achar que isso é malandragem, por exemplo, vai demitir e ela vai ficar rotacionando ali nos postos de emprego, né? Girando nos postos de emprego. Por vezes caminhando para o emprego informal, né? Ambulante ou algo assim. Chega um momento que a sociedade ainda começa a hostilizá-la. É ambulante, não deveria estar aqui, isso é informal, não deveria acontecer. E aí o que ela faz? Qual que é a alternativa que você acha que ela efetivamente tem? Ela está sem comida em casa, ela mora num barraco que está prestes a ter deslizamento de terra e morrer. Não há possibilidade de, sem uma base de uma pirâmide de necessidades básicas atendidas, ela fazer qualquer outra coisa. Há um sentido de sobrevivência aqui, que vai levar ela ao mundo de criminalidade. Então, a segregação de todas as ordens, e no nosso caso, que a gente estuda, a segregação socioespacial, tem uma contribuição efetiva para esse índice de criminalidade. Se eu acabei de mostrar que a periferização, a autossegregação amplia a segregação socioespacial, então, ao ampliar a segregação socioespacial, eu aumento os níveis de insegurança. E aumentando os níveis de insegurança, cada vez mais pessoas vão querer ir para o condomínio, porque é essa a resposta que o mercado imobiliário dá, de forma ilusória, mas dá, como a possibilidade de você ter segurança na sua casa. Fazendo isso, amplia ainda mais a insegurança. Ou seja, não é algo que a gente tem consciência de imediato. É um processo tão grande, tão acima de uma consciência que a gente poderia ter, né, de percepção clara disso, que a maior parte dos moradores desses condomínios não tem a menor noção que, na verdade, ele está contribuindo para a insegurança fora daquele condomínio, o que vai fazer que cada vez mais pessoas vão para o condomínio, né? Ampliando ainda mais. Então é de fato uma ilusão em todas as ordens. Ilusão na prática, o muro não vai te proteger, e ilusão social, de que isso efetivamente vai reduzir a criminalidade, porque não vai diminuir a criminalidade, pelo contrário, vai ampliar. Mas também é explicado por uma lacuna na legislação. Por vezes a legislação permite que isso aconteça, não é? De diversas ordens. No Distrito Federal, por exemplo, nós temos uma lei aprovada esse ano, derivada da legislação federal aprovada lá pelo governo Temer, que praticamente desregula a ocupação dessas áreas informais, desses condomínios fechados, e autoriza a regularização quase que de todos eles, assim. Bem facinho regularizar. Alguns ainda não. Alguns estão bem graves. Os que têm o que causa dano ambiental é difícil regularizar. Mas não causando dano ambiental, uma hora ou outra vai ser regularizado. Então, assim, como efetivamente, com essa lacuna da legislação, nós vamos conseguir resolver o problema dos condomínios fechados? Se não for coibindo a utilização de condomínios fechados, não é? Pois bem. Aí, derivado desses condomínios fechados, nós já temos outro que eu acho que você já até percebeu, que é o esvaziamento das áreas centrais. Né? Aí, na fala do Duarte, olha como ele caracteriza. Se tradicionalmente era no centro das cidades onde estavam as atividades que necessitavam de maior acessibilidade, devido ao fluxo de pessoas, por suas características de terem concentração de funções variadas e boa infraestrutura, aos poucos a situação foi se transformando. Então, o que nós temos efetivamente? Antes, os centros das cidades eram conhecidos como... vamos pegar aqui nos termos, né, na semântica da questão. É possível, quem vem de cidade do interior, né, eu venho de cidade do interior,
tenha o termo utilizado a cidade ou a rua como em referência à região central, né? A gente associava o que era cidade, o conteúdo de cidade, a forma da cidade era associado à região central. Se não existia uma região central, onde a gente tinha fluxo de pessoas, onde tinha acessibilidade, boa infraestrutura, nós não considerávamos aquilo como cidade, não é? Ela era uma região periférica, dependente de um polo central. Isso na semântica, né? Então, meio que até hoje a gente fala, né? Ah, hoje eu vou lá na cidade, né? Fazendo referência ao centro. Mesmo conceitualmente, cidade, sendo entendido não só como centro, mas também esses bairros mais residenciais que circundam essas áreas mais centrais. Então, a cidade, esse polo central, o centro da cidade, geralmente quando a gente usa cidade, a gente está falando a região central, né? Esse centro da cidade, ele tem uma importância na organização territorial historicamente consolidado, né? Então, daí a necessidade dessa região central. Mas por causa do processo de periferização, nós temos esvaziado essas regiões centrais. Nós temos, aqui, ó, como ele fala, nós temos diminuído o afluxo de pessoas, que é uma das características da região central. E aí isso vem gerando uma série de problemas. Vamos pegar um caso. Nós temos aqui o Vale do Anhangabaú. Essa palavra tem que falar bem devagarzinho, né? Porque ela é difícil de pronunciar. O Vale do Anhangabaú, em São Paulo. Na região mais central do centro do país, né? Então a gente tem São Paulo, 50% do PIB, o estado. O município de São Paulo, capital, é uma das maiores cidades da América Latina, uma das maiores cidades do mundo. Polariza o país inteiro. E a região central do maior polo do país é o Vale do Anhangabaú. Então, assim, se a gente tem que falar de uma região central, é do Vale do Anhangabaú que a gente tem que falar, não é? Pois bem, na década de 20, lá na metade da década de 20, foi feito várias reformas urbanas, porque naquela época se valorizava bastante as regiões centrais. Lembre-se que periferização da população mais rica, a autossegregação, acontece a partir dos anos 90, não é algo recente. Ok. Então, tinha essa valorização e várias reformas. Várias reformas foram acontecendo ao longo das décadas, inclusive uma reforma voltada no período modernista, projetada pela Rosa Clias, que é uma das grandes arquitetas paisagistas do nosso tempo. Naquele momento, acho que era a década de 60 ou de 70, não lembro muito bem, não era 70, acho que era 50 ou 60. Pensou-se uma reforma geral daquele Vale do Anhangabaú. Antes, tinha o vale, pressupõe um rio, né? O rio que era canalizado, continuou canalizado, mas agora as vias que eram lindeiras a esse curso d'água, elas foram rebaixadas e em cima se transformou num grande parque, né? Que permitia uma maior conectividade do contexto urbano, enfim, os vários benefícios que poderiam gerar. Então, quem conhece um pouco de São Paulo, conhece essa região central, olha, o Monchá veio aqui. Vocês não estão com a câmera. Que bonitinho. Ei, Monchá, tá querendo brincar. Só um minutinho. Não. Pronto, vou voltar. Estava no Vale do Anhangabaú. Então, naquele momento, ainda tínhamos a valorização, né, década de 50, 60, a valorização dessas regiões centrais e, claro, o projeto foi grandioso, né? A gente estava no centro do país, né? Então, claro que não seria um projeto pequeno. E aí, por que eu estou falando do Vale do Anhangabaú? Quem já foi hoje no Vale do Anhangabaú sabe que é um lugar... Gente, hoje ele tá... depois eu ligo a câmera para mostrar aí. Vai pra lá, vai pra lá. Não. Pronto. Dei um papel para ele brincar. Ele fica pelo menos uns 15 minutos brincando com papel agora. Na gato é fácil a gente animar. Bom, voltando ao Vale do Anhangabaú. Por que eu tô falando do Vale do Anhangabaú? Não só porque ele é uma região central, mas porque se a gente for visitá-lo hoje, nós vamos ver que é um espaço de extrema degradação. Baixa manutenção, moradores de rua, não que o morador de rua seja o problema, né? Ele é um sintoma do espaço, não o problema do espaço.
degradação dos equipamentos, do mobiliário local. E o que tem gerado efetivamente esse esvaziamento da região central, não é? Desse Vale do Anhangabaú sendo ele o principal centro do país. Aí o Duarte avança na análise. A centralidade, outrora limitada a uma única região central, ela foi pulverizada em vários outros centros. Isso é uma primeira explicação que eu vou aprofundar. Visa-se incentivar... Aí, por que a gente fez isso, né? O que aconteceu? Foi algo espontâneo? Às vezes sim, algumas cidades sim, outras não. As que não foram espontâneas foram fruto de planejamento, de pulverizar as regiões centrais, visa a criação de centros periféricos e fazer com que tanto os centros antigos como os novos se tornem característicos de comércio e de serviço, mais especializados e menos multifuncionais. Então, a gente começou a estabelecer zoneamentos mais rígidos. Lembra que estou falando aqui do modernismo, né? Ainda. Então, a gente tem aqui setores da economia que são migrados de região, seja por incentivos de políticas urbanas, seja porque o Estado realmente fez com que eles se separassem e acaba abandonando algumas regiões centrais. Então, a primeira explicação pelo esvaziamento da região central, depois dessa dos condomínios, eu já estou avançando, né? Estou indo mais, porque a explicação nunca é uma só, tá? Então, Então, tem os condomínios. Essa é uma primeira. A segunda, quando a gente cria novos polos, e o Distrito Federal tem, inclusive, esse problema, né? A gente tem uma polaridade praticamente única, dividida com Taguatinga. Isso é uma situação problemática. Mas se a gente criar muitos polos, a gente também acaba esvaziando todos eles, concorda? Existia uma política naquele momento de não só criar esses polos, múltiplos polos, mas também que esses polos sejam com usos segregados, ou seja, um polo seja só para uma coisa, outro polo seja só para outra, outro polo seja só para outra função. E isso gera o esvaziamento da cidade. Por quê? Porque por vezes eu vou na região central não para resolver uma demanda minha, eu vou para resolver múltiplas demandas. Não é? Eu vou lá para comprar roupa, vou comprar comida, eu vou lá para usar o parque, eu vou lá para encontrar o amigo, nunca vou para fazer uma coisinha só e voltar para casa, né? Quando a gente segrega tudo, eu tenho que ir para um polo fazer uma coisa, pegar o carro e ir para o outro. E eu não permaneço naquele espaço, eu não utilizo efetivamente aquele espaço, eu não me vinculo a ele. Fora que se eu criar muitos, como eu disse antes, eu vou acabar pulverizando essa população e essa aglomeração, esse afluxo de pessoas para os polos. Bom, e aí a gente tem aqui, por exemplo, um mapa sobre o crescimento da população na cidade e o quanto, apesar do crescimento dessa população e, claro, a possibilidade de maior afluxo de pessoas, ao mesmo tempo as regiões centrais têm se esvaziado, não é? Então, olha só, aqui é o crescimento desde a década de 50, na região central de São Paulo, né? Ó, ali a população do bairro República, que é da região central. Nós vimos um crescimento a partir da década de 50, onde ainda tinha valorização dessas regiões centrais, né? Até a década de 80. Na década de 80, o projeto modernista começou a resultar frutos, né? Primeiro, o projeto modernista de segregação dos usos e o novo planejamento que pulverizava as polaridades. Não é? Então a gente combinou uma coisa que é contemporânea com um problema gerado com uma solução do passado e começou a fazer o quê? Decair a população. Olha só, isso em 2008, que é o último dado que eu consegui. Nós tivemos, talvez hoje, se continuar nesse ritmo, nós vamos ter a população na região central de São Paulo que era igual a 1950. Não é? E você fala, isso é ótimo, porque São Paulo é muito adensado. Lembre-se que cidades adensadas é uma resposta factível da contemporaneidade para que a gente tenha uma economia de cidade. Então, adensar é bom, não é ruim. Claro que a gente pode degradar o meio ambiente e o próprio ambiente urbano com isso. Mas, se na década de 80, com todos os problemas infraestruturais que nós tínhamos, a gente conseguiu chegar a 61 mil pessoas, por que hoje, com muito mais respostas, com muito mais possibilidades de transporte, porque a gente já passou por vários avanços nos transportes urbanos, com muito mais consciência ambiental, com muito mais possibilidades de intervenção, a população só vem diminuindo. Não é? Pois bem. Então, o que a gente percebe é que, num contexto maior, vamos agora avaliar para um contexto maior sobre esse esvaziamento. A gente percebe, de certa forma, um empobrecimento da população de forma geral,
Uma legislação urbanística que corrobora com práticas de diminuição de terras urbanizadas e terras e glebas próximas às áreas centrais que são subutilizadas ou não utilizadas. Que contexto é esse que nós temos de forma geral na cidade como um todo? Ó, nossa legislação urbanística, em vez de ser cada vez mais, como poderia dizer, a legislação nunca é impositiva no caso da legislação urbanística, a não ser em alguns casos específicos, mas ela é sempre mais sugestiva. Mas em vez de cada vez mais a gente regular a ocupação do espaço, ó, já passou 15 minutos que o Monchá já está aqui para brincar de novo. Daqui a pouco eu vou ter que botar ele lá no quarto. Bom, então em vez da gente ter uma legislação cada vez mais, ele se preocupa com regular o espaço urbano, não estou dizendo impor uma visão urbanística hegemônica, estou falando em regular efetivamente essa ocupação. Em vez de a gente fazer isso, o que a gente está fazendo é desregulando essa legislação. É falando, não, agora você pode fazer isso, como eu acabei de falar da lei da REURB, por exemplo, aqui do Distrito Federal, que autoriza, né? As leis federais têm cada vez mais desregulando, autorizando situações que são, assim, inconcebíveis dentro de uma lógica contemporânea de processo de planejamento, né? E não estou dizendo que a culpa é do planejador, não. Estou dizendo que a culpa é da sociedade. O planejador só formaliza isso, né? Concorda e formaliza. Mas a sociedade deseja isso, né? Os legisladores desejam isso, né? As pressões imobiliárias desejam isso. Mas não tem trazido resposta efetiva, esse é o problema. E o outro questão grave é a especulação de terra, que são essas terras ou glebas próximas às áreas centrais, subutilizadas ou não utilizadas. Se elas estão próximas às áreas centrais, elas são infraestruturadas, né? Tem fácil forma de acesso à infraestrutura. E por que elas estão baldias? Por que não há ocupação? Né? Enquanto isso, a gente faz o quê? Faz a periferização. E a gente já estudou esse problema da especulação em momentos anteriores, onde eu expliquei o problema de termos terrenos baldios em áreas infraestruturas, e quanto isso vai fazendo com que a cidade se espraie e cada vez mais gere um processo de periferização. Lá no início, acho que a gente nem tinha entrado na pandemia ainda, eu expliquei essa história. Espero que vocês retomem essa ideia. Bom, quanto a esse problema, o que a gente pensou? Aí a gente começa a fazer umas exigências que a gente já sabe na contemporaneidade. Primeiro, articular as diversas políticas. Então a gente não vai conseguir resolver essa consciência que nós temos hoje. O problema da condição urbana somente com o planejamento urbano. A gente tem que articular com a política econômica, porque polos e polaridade urbana se refere à concentração de atividades econômicas. E dependendo de onde como a gente faz, se for um aspecto meramente formal, de disposição dessas polaridades, de uma distribuição equilibrada, vamos chamar assim, como se queria na década de 70, inclusive, a gente não está efetivamente articulado com as condições econômicas. Às vezes não faz sentido do ponto de vista econômico, não é? Às vezes não faz sentido dispersar as atividades. Pelo contrário, do ponto de vista da política econômica, fazer áreas centrais multifuncionais que tenham vários usos combinadamente, que se complementam, são muito mais convidativos e muito mais interessantes do que efetivamente criar a separação dos fluxos, né? Então, o modernismo aqui, mais uma vez, estava errado. Ele pensava a arquitetura como a solução de todos os problemas, né? Como o Le Corbusier dizia, a arquitecture révolution, nous pouvons éviter la révolution. Não podemos evitar a revolução. Não é assim que funciona. A arquitetura não vai ser a salvaguarda de todos os nossos problemas. Não é? Então a gente tem que articular as diversas políticas. Talvez hoje falar em revolução é algo muito demodê, né? Revolução é coisa da Guerra Fria. Né? Então hoje falar em revolução a gente não fala muito disso, né? Então a frase do Le Corbusier não enquadra muito hoje no contexto. Mas a gente sabe que pelo menos a frase nós podemos evitar a revolução estava errada, porque a arquitetura não vai salvar, né, os nossos problemas das nossas cidades. Então, articular as diversas políticas. E a arquitetura, com o seu planejamento urbano, vai trazer uma contribuição a esse processo inteiro. Né? Então, não estou também tirando a nossa responsabilidade e a nossa contribuição, não. Estou falando que é importante, mas não é única. Quer dizer que a gente tem que estudar mais, porque tem que entender as outras também, né?
outras políticas. Tem que ser uma política que abranja toda a cidade, não só a região central. Então, ficar fazendo projeto urbanístico de melhoria das regiões centrais não é resposta. Como o caso do Vale do Anhangabaú. Fazer um projeto que transforma a região central num parque, que melhora o arruamento, que faz uma melhoria aqui, outra ali, não vai ser efetivamente o que vai melhorar as condições urbanas da nossa cidade. E vai deixar de provocar o esvaziamento. Pelo contrário, agora a gente vai ter uma região central bonita, né, porque a arquitetura adora fazer coisa bonita, e vai fazer, tenho certeza, mas que vai estar esvaziada, mais uma vez. Né? Porque não é isso, não é fazer coisas bonitas e que sejam úteis na região central que vai efetivamente resolver o problema. O problema é muito maior, envolve a cidade como um todo. E a reapropriação das áreas centrais efetivamente, não é? Não delegá-las ao mercado imobiliário. Porque o mercado imobiliário vai abandoná-las. Vai abandoná-las porque elas não são fronteiras de crescimento imobiliário e de lucratividade. Para o mercado imobiliário, que controla muitas vezes essas áreas, a cidade como um todo, lucrar, ele deve criar novas unidades habitacionais para serem vendidas. A região central está consolidada, não tem mais como construir unidades habitacionais. O que ele vai fazer então? Ele vai criar mecanismos de desejo para que a população que mora na região central, com maior poder aquisitivo, compre novas unidades nas áreas periféricas, porque é lá que são as novas fronteiras do mercado imobiliário. Tá tudo articulado aqui, deu para perceber, né? Bom, e está mais uma vez articulado com o terceiro desafio, a cidade e o mercado. Via de regra, ao longo do curso, eu fui apresentando todos os problemas que um mercado, seja ele o capitalismo ou o mercado imobiliário, que está inserido dentro do mercado do capitalismo, claro, tem gerado de prejuízo às nossas cidades. Bom, aí eu vou tentar relativizar toda essa visão e interpretação que eu trouxe ao longo de todo o curso. O que é? Veja, já não temos mais uma contravisão ao capitalismo. O socialismo morreu, não existe mais. Simplesmente não existe, né? O último resquício de socialismo que nós tínhamos virou o maior capitalismo da Terra, que é a China. Cuba, que era o símbolo do socialismo, se tornou mais um lugar degradado, não é? O capitalismo venceu, isso é fato, com todos os prejuízos que ele traz. Não estou dizendo também que é maravilhoso, não. O ponto central desse debate é que nós não temos uma contravisão. Durante a Guerra Fria, existia duas visões de mundo. Era uma visão bem bipolar, né? Isso é fato. Também não era lá tão positivo assim. Mas eram duas visões, uma contradizendo a outra. Né? Visões que se queriam opostas. E sabemos hoje que não é tão oposta assim não, porque todas queriam industrialização no final das contas. Mas na época se entendia como visões opostas, completamente opostas. Hoje nós não temos, existe uma visão hegemônica capitalista e não se há questionamento desse processo. E é isso que nós estamos aqui questionando, o que eu questionei ao longo do semestre. Não quer dizer que a gente vai jogar o capitalismo fora e começar de novo, e sim aventar novas possibilidades, aventar alternativas, para que de fato a gente consiga perceber o que é o capitalismo e quais são os pontos em que ele precisa se refazer, ou então que a gente substitua ele. É muito mais nesse sentido. Né? E cabe a nós também trazermos essas contribuições nessa visão, mas a gente não vai também trazer uma nova visão de sociedade, não é isso. Né? Os modernistas queriam isso e não trouxeram visão de sociedade nada, né? Só reproduziram os problemas que nós tínhamos e criaram outros, no âmbito do planejamento, quero dizer. E a gente não tente tentar criar uma nova visão, porque essas novas visões são criadas coletivamente, a sociedade como um todo, né? Porque envolve várias complexidades. Ok. Então, também temos esse contributo. Enquanto a gente não tem uma nova visão, enquanto a gente não tem uma contradição, demonstração de contradição aparente do capitalismo e de todo esse processo negativo que tem trazido às nossas cidades, nós temos que conviver com esse mercado. E é isso que o Duarte faz. Então, para a condição contemporânea do planejamento, a gente tem um convívio necessário com esse mercado. Né? E como a gente pode atuar a partir disso? Eu já apresentei, inclusive, algumas estratégias para isso.
eu apresentei há pelo menos um mês atrás a Operação Urbana Consorciada, que é exatamente isso. Uma forma de a gente articular uma visão mais social e com o mercado imobiliário, ou seja, mais econômica, e promover uma intervenção mais efetiva das condições urbanas, né? Bom, vamos entender um pouco melhor o que é esse convívio, né? Então, é o interesse, a articulação entre os interesses da administração pública, que representa os interesses coletivos, e dos agentes privados, que representa, claro, os interesses individuais. Geralmente entendidos como opostos. E o que o Duarte aponta é que a gente poderia talvez articular não como oposições, e sim como complementações. É isso que ele propõe que a gente faça dentro do planejamento urbano. Também não podemos ser ingênuos, tá? Não é dizer também que todo mundo vai viver de mão dada, convivendo muito bem, né? Os agentes privados e agentes públicos. Não é isso. Pelo contrário, lembre-se que o agente privado é o que financia a campanha do político que vai estar lá no público. E por vezes, o agente público está lá para representar apenas as visões individuais específicas, que é exatamente o que nós temos hoje. Em várias instâncias de governo, em várias esferas, né? Os agentes privados financiaram campanhas e hoje basicamente o Estado Nacional em especial é representado por uma visão muito específica de um agente privado, né, de alguns agentes privados. Tanto que o coronavírus evidenciou isso claramente, né, o interesse de colocar os interesses econômicos acima da própria vida da sociedade. Né, isso demonstra claramente isso. Isso não tem nem como questionar. Agora, então, fora essas ingenuidades que a gente possa ter, não é? Tem algumas coisas que são efetivamente complementares, né? E é nisso que a gente vai apostar, enquanto a gente não pensa em uma revolução, né? Enquanto pensa em outra estratégia e outra forma de lidar com a questão urbana. Bom, como? Do ponto de vista público, procura-se uma distribuição socialmente justa, equilibrada de oportunidades e dos resultados. E do ponto de vista privado, pode-se correr o risco, quando só busca as oportunidades individualizadas, que só gere lucros e então serviria de medida para um sucesso de um empreendimento somente individual, mas às custas da distribuição socialmente justa. A proposta, então, do Duarte é que o público cumpra a sua função que hoje já está destinada, que é regular esses interesses privados. Do ponto de vista dos agentes privados, o ponto de vista que o Duarte traz é de que eles vão sempre buscar o lucro, o aumento do lucro, do ponto de vista individual. Então, caberia ao Estado fazer a regulação para que essa busca do lucro individual não crie problemas para a coletividade. Por isso a regulação, e no âmbito do planejamento urbano, mais especificamente, é por isso que nós temos coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, taxa de permeabilidade, que regula a ocupação daquele lote. Porque senão o adensamento seria tão excessivo para otimizar a ocupação que a gente geraria situações muito mais críticas do que Águas Claras no Distrito Federal, onde o adensamento tem se tornado bastante excessivo. Mas a gente amplia essa história não só para esses coeficientes. Ao longo dos planejamentos, nós vamos estudar várias estratégias de limitação, que são as chamadas limitações administrativas, para a atuação dos agentes públicos na produção da cidade, né? Porque senão fica realmente o caos nesse processo. Bom, e aí como que cada um agente faria isso? Do ponto de vista do público, planejar, regular, estimular e complementar o que os agentes privados não estão prevendo, ou não têm interesse. Tem alguns setores da economia que os agentes privados não têm interesse em atuar porque não são lucrativos, mas são essenciais, inclusive, para o seu funcionamento. Já outros podem até ser lucrativos, só que a gente não pode delegar aos agentes privados, porque se esse agente privado não concretizar esse serviço básico, então a gente vai ter uma falha do sistema econômico inteiro do país. O exemplo que eu mais gosto de dar é o de produção de energia. Poderia um agente privado produzir energia no país? Ser o dono de Itaipu ou de qualquer outro? Até poderia. Não estou dizendo que não poderia, porque é um sistema lucrativo, gera renda. Ok, mas imagina se o sistema de distribuição de energia fosse privatizado no país. Imagina que, por algum motivo, tem uma baixa no mercado internacional
e essa produção de energia passa a não ser tão lucrativa assim. Acho pouco provável que deixe de ser lucrativa completamente, mas passa a não ser tão lucrativa. Os agentes privados vão demonstrar pouco interesse, podem até diminuir a produção de energia. E todo o sistema econômico depende dessa produção de energia. Então deve ser sim um papel do Estado a produção da energia, para garantir que, por exemplo, a gente tem essa videoaula, para garantir que você vai ter as empresas vão ter acesso e possa produzir. Então, a economia base do país, ela é responsabilidade do Estado, tanto que constitucionalmente ela é obrigação do Estado, passível de concessão, na maior parte delas. A mesma coisa para transporte público, aí vamos pegar aqui para o planejamento urbano. Para transporte público, os empregados têm que circular na cidade, eles têm que acessar de casa ao trabalho. Se isso não acontecer, não vai ter produção, do ponto de vista econômico. Lembra que eu estou tentando articular planejamento urbano e planejamento econômico. Não vai ter produção. E se não tiver produção, todo o sistema econômico vai falir e ruir. Se a gente delegar o transporte público à iniciativa privada, e quando não for lucrativo, por exemplo, a Uber agora está tendo prejuízos astronômicos, né? E cada vez mais tem sobretaxado, tem criado estratégias para se manter a saúde financeira da empresa. Se a gente delegasse tudo a Uber, por exemplo, e no momento ela falisse, numa crise como essa, como que os empregados iriam para o trabalho? O Estado vai ter que entrar aqui. Ele vai ser o agente principal. Ele vai regular. E ele vai garantir que, mesmo sendo concessão, vai haver a justa distribuição desse serviço. Do ponto de vista privado, então é controlar os meios de produção e distribuição de produtos que influenciam a formação territorial para gerar emprego e benefícios sociais. O benefício social a partir da regulação do poder público, né? E geração de emprego. Então, assim, do ponto de vista econômico, os agentes privados vão lá para gerar realmente emprego e acesso à maior parte da população, né? Que a maior parte da população está em postos de trabalho privado. Então, essa é a obrigação do agente privado e a obrigação dos agentes públicos. Por que eu detalho muito a obrigação dos agentes públicos, né? Porque o planejamento urbano é uma obrigação pública. Planejamento urbano, e aí a gente entra na definição de planejamento urbano final, né? Planejamento urbano é uma forma do Estado regular os agentes privados. Isso é planejamento urbano. E também regula a sua própria atuação, tá? O agente público regula a sua própria atuação pelo planejamento urbano, mas em especial para os agentes privados, porque eles são os que mais produzem a cidade. Olhe pela sua janela, o que existe mais? A área pública ou a área privada? Né? Existem mais áreas privadas. Tem um cálculo assim, médio que mais ou menos 65% da ocupação do território de um bairro é de áreas privadas. Então é a maior porcentagem, claro, que essa é a que vai modelar de fato as nossas cidades, porque é a maior parte, proporcionalmente. E o Estado precisa então entrar aqui como regulador. E é por isso que eu detalho muito a atuação do Estado, porque o planejamento é exatamente a forma como o Estado regula esses agentes privados. Bom, vamos continuar. Passou. Claro que a falta de um convívio harmonioso entre esses dois agentes, privados e públicos, pode gerar alguns riscos. Então, quando, por exemplo, a gente não tem um convívio harmonioso, o Estado tende a não ter objetivos estratégicos de desenvolvimento. Ao não ter esses objetivos estratégicos de desenvolvimento, muitas vezes o mercado não sabe para onde vai. E aí, ao não ter esse direcionamento, que é a coletividade que dá por meio desse agente público, essa dispersão das atividades econômicas gera uma diminuição da potencialidade daquele polo econômico, seja a cidade entendida como polo econômico ou o centro da cidade, aqui já que a gente estava debatendo anteriormente. Então, por exemplo, vamos pegar o Distrito Federal. O Distrito Federal tem investido, não agora no coronavírus, tudo entrou em exceção, né? Mas até então, o governo do Distrito Federal tinha investido em um processo de industrialização, que até então a gente não tinha, a gente era pautado na atividade do poder público no Distrito Federal, né? A capital do país está aqui, então, claro, a maior parte da produção e da arrecadação vem dos recursos dos salários dos funcionários federais. Mas há uma tentativa de diversificação da economia. E como fez isso? A solução padrão, industrialização, né? Estou dizendo que é boa também não. Estou dizendo que essa é a solução padrão adotada hoje em dia por maior parte dos municípios.
Mas no caso do Distrito Federal, tem se especificado um pouco mais. É uma industrialização de caráter tecnológico. Então tem se criado e investido muito, por exemplo, no Centro Empresarial Tecnológico, que fica ali atrás da Grande do Torto. É um investimento para o futuro, né? É uma tentativa do Distrito Federal de dizer, é esse o caminho que o Distrito Federal quer seguir, paralelo, claro, a sempre ser a capital, né? Então vai continuar como capital, foi criado para isso. Mas a gente também tem essa tentativa de diversificação econômica. Isso gera impacto, claro, sobre a condição urbana. O primeiro impacto é a condição urbana, não é? Então, a reforma ali do rotatório da Grande do Torto, a ampliação de acessos, a localização do empreendimento próximo à Épia, que é o eixo mais integrado que nós temos no Distrito Federal, e a possibilidade de melhor conexão com o restante do país é pela Épia. Então, uma série de pensamentos que envolvem planejamento urbano para um polo tecnológico tem surgido, né? Bom, além disso, ao ter esse relacionamento, esse convívio, a percepção desse convívio, a gente entra nesse segundo tópico. É o entendimento de que a política e o Estado, ele é uma junção de agentes conflituosos. Ele reproduz a lógica da sociedade. A sociedade são agentes, grupos sociais em conflito. Não é? Isso a gente já tinha entendido. E o Estado reproduz essa mesma lógica. Então, há uma constante disputa interna no Estado, que por vezes está nas mãos o poder maior está na mão de um grupo, outras vezes está na mão de outro grupo. Nós acabamos de viver, nas duas últimas eleições, a alternância desses grupos, não é? Nós tínhamos uma visão que tinha perdurado ali uns 15 anos, né? 2000 para frente. De repente, numa crise que realmente era grave, alternou-se por uma lógica de mercado, não é? Mas ainda assim com tentativas de uma articulação social, de mediação de conflitos, né? Foi um período de transição para ir para uma extrema relação de mercado, né? Então a gente vai para o extremo mercado. Então a gente sai do social e vai para o mercado. Isso é o Estado. É a atuação conflituosa dos agentes internos, né? Todos já estavam dentro do Estado, tá? Ninguém saiu de dentro do Estado e continuam dentro do Estado. Todos os agentes que quem acompanha o noticiário sabe do que eu estou falando, né? Todos eles já estavam dentro do Estado, de certa forma. Só que uns tinham mais poder do que outros. E há essa alternância. E, fatalmente, outros grupos vão assumir o poder daqui a algum tempo e vai se alternando, alternando, alternando. Isso é a atuação do Estado. E o planejamento urbano deve incorporar essa característica conflituosa do Estado. Porque ao não considerar isso é fator político, né? Essa é a questão política. Se não considerar essa questão política, o planejamento urbano nunca vai responder efetivamente às demandas dessa produção, dos interesses, dos direcionamentos estratégicos que o Estado tem que dar para os agentes privados e para ele mesmo. Bom, e aí isso tudo, ao entender tudo isso, essa atuação conflituosa do Estado e, portanto, o planejamento urbano vai ser conflituoso, e o agente privado, desculpa, o poder público direcionando as estratégias, os empresários eles vão saber exatamente como e quais são as oportunidades que as cidades estão criando para então decidir esses investimentos. Enquanto o município não tiver um plano estratégico econômico, plano econômico estratégico, tem vários nomes para isso. Muito possivelmente, os agentes privados que querem investir, eles não vão ter segurança para isso. E ao não ter segurança, eles vão investir em outro lugar. Então a gente vai ter que ter sempre ali articulado um plano econômico, um plano urbanístico, que vai concretizar esse plano econômico, que claro, o plano urbanístico ele tem uma vertente social muito mais forte, né, inclusive na atualidade, e essa vertente social é uma tentativa de mitigação ou compensação, ou então de substituição dos impactos que esse planejamento econômico vai surgir. O planejamento urbano ele fica ali no meio, tentando articular e mediar todos os conflitos que os diversos planos vão gerando entre si, né? Bom, e para a gente encerrar então, eu queria trazer duas mensagens que o próprio Duarte fala, né, para realmente fechar essa ideia da questão dos conflitos primeiro. Ele fala que a cidade deve, portanto, saber se colocar não como receptáculo
da ação do mercado, mas sim como um dos atores na cena econômica, sabendo que para ganhar, seja ganhos que se converterão em melhorias sociais para a sua população, ele deve aceitar entrar nesse jogo cujas regras não estabelece, mas que deve compreender e instrumentalizar-se para agir de igual para igual. Aqui a gente não se furta, então, como planejador urbano, a ingressar dentro dessa política conflituosa que eu estava apontando agora, mas a gente também não vai ser o definidor, a gente não vai ser o regente desse conflito, não é isso. Nós vamos entendê-lo, nós vamos articulá-lo, nós vamos contribuir para esse debate, nós vamos ser um dos grupos dentro desse debate conflituoso, que tem poder tanto quanto todos os outros, não é? Então diferencia o que os arquitetos modernistas pensavam, que eles tinham poder máximo, né, de intervenção na cidade. E se a gente não ingressar nesse debate conflituoso, nós vamos fazer planos que são completamente descontextualizados. Quantas vezes eu não vejo assim ideias, seja dentro do Estado ou dentro da academia, vamos revitalizar o centro, né? Não faz o menor sentido revitalizar o centro. Não faz o menor sentido se ele não está articulado dentro desse contexto muito mais amplo de interesses, não é, de conflitos que estão surgindo. Se a partir desse contexto mais amplo de interesses e conflitos surgir a necessidade de fazer a revitalização do centro, ótimo, é isso que a gente vai fazer. Se não surge, então a gente enxerga um planejador urbano que é necessário, a primeira coisa que fazer não é o projeto urbano que melhora, tapa buraco na região central, não é isso. A primeira coisa que a gente deve fazer é ingressar no debate, ingressar nesse jogo conflituoso e lançar a ideia para esse conflito ir sendo mediado ali até surgir. É lento, não é rápido, mas é a forma mais segura de a gente conseguir transformações reais. E é isso que o planejamento busca, transformações reais no contexto das nossas cidades. E para fechar nosso debate teórico do semestre, não só dessa aula, eu queria concluir com mais uma mensagem do Duarte. Urbano não pode ser confundido com uma categoria administrativa, como o município, tampouco como manifestação concretizada de uma forma de agrupamento humano, que é a cidade. É antes, e sobretudo, uma relação dinâmica entre as forças e atores de diferentes escalas e propriedade que se manifestam em determinado território. Eu encerro com essa mensagem do que é urbano, né, na definição do Duarte, para lembrar que o nosso planejamento é urbano, não planejamento da cidade. Muitas vezes a gente tem produzido apenas um planejamento da cidade, não é? Que é localizar a escola no tecido urbano, da forma mais social possível, falar onde vai abrir via, onde tem que ter ponte, qual é o tamanho da ponte, qual é o tamanho do edifício, onde tem que preservar os bens patrimoniais. Como se isso, do ponto de vista morfológico, fosse suficiente, mas não é. E também isso não é planejamento urbano, é planejamento da cidade. Planejamento urbano é a gente ingressar em tudo isso que eu falei agora como mensagem no final da aula, sobre formas de agrupamento de pessoas, sobre também categorias administrativas, mas ir além. A gente deve ingressar dentro desse debate político mais amplo, porque o planejamento ele é uma forma de arte e de materialização desse fator político urbano. Arte aqui no sentido de criatividade, de inventividade. O planejamento urbano não é um dado que existe, algo que é natural, né? Assim como nasce uma árvore, nasce um plano de planejamento urbano. Não é isso. Ele é fruto dessa relação humana e das necessidades humanas. Se ele é fruto das necessidades humanas, desse relacionamento humano, ele não deixa de estar, melhor dizendo, ele não deixa de ter as características, melhor ainda, não deixa de ter as características dessa sociedade. Então, se a sociedade é conflituosa, se a sociedade ela tem hierarquias de poder, se a sociedade ela é perversa, muito possivelmente o planejamento urbano vai refletir isso. E ele vai ser perverso, vai ser segregador, como nós temos muitos planejamentos. Cabe a nós ingressar nesse conflito, nesses elementos todos,
para que a gente consiga trazer alternativas por meio do planejamento urbano, que é o nosso instrumento mais potente que nós temos, para ampliar o debate, para conversar, para dialogar com esses agentes todos, na expectativa que, ao longo do tempo, a gente vai trazendo respostas mais adequadas aos contextos sociais, às populações que têm menor poder aquisitivo, que mais demandam da nossa experiência e da nossa preocupação, preocupada com a equidade da nossa sociedade, né? Que hoje a gente não tem essa preocupação, mas que a gente tenta cada vez mais alertar a sociedade como um todo sobre isso, para então, um dia, isso estar integrado ao planejamento urbano efetivo. Como em algumas cidades acontece, já outras não acontece tanto. Essa era a mensagem que eu queria passar ao longo do semestre, e no próximo semestre nós vamos ter um aprofundamento disso do ponto de vista de como a gente faz tudo isso, né? Como que a gente integra efetivamente, como que a gente projeta, como a gente faz um plano para ter para que a gente consiga alcançar essas respostas todas para a condição contemporânea da cidade. Então, são 2 planejamentos que a gente ainda vai ter pela frente para conseguir aprofundar cada vez mais nesses aspectos, entendendo quais são os repertórios que nós temos hoje e que a gente pode lançar mão para efetivamente ingressar dentro desse debate e ingressar como propostas concretas que têm funcionado ou que estão em processo de implementação e que têm demonstrado ser interessantes e que podem trazer respostas adequadas. O planejamento não vai ser, muito provavelmente nunca vai ser, a resposta definitivamente para todos os nossos problemas, mas ele tem uma contribuição significativa para, pelo menos, proporcionar melhor qualidade de vida urbana para uma parte significativa da população, que é, aliás, a população urbana. Bom, então, mais uma vez agradeço todos vocês pelo semestre, foi ótimo, porque a gente sempre debateu, vocês sempre demonstrando muito interesse, não só em entender o que é o planejamento urbano, mas também dialogar aqui, trazendo experiências, trazendo questões que vocês têm observado. Ótimo, obrigado.